uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Acordando? Eu tô aqui tentando fazer os gestos das músicas de Toquinho assistindo o vídeo. Consigo não, viu? Essa missão aí eu deixo pra vocês, porque acho que como professor eu sou um péssimo intérprete, tá? Mas tudo é válido para vocês ficarem bem. Se for para vocês rirem de mim e gostarem da aula, tá? Então tudo vale a pena, tá certo? Então, gente, muito bom dia. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa aqui do 7º ano, tá? Só desligando a nossa musiquinha. E aí, na aula de hoje, nós vamos aprender um conteúdo novo, chamado de locução verbal, tá certo? As locuções verbais, elas são muito comuns na língua portuguesa. Nós encontramos elas principalmente em textos, né, verbais, claro, e também junto de um verbo principal. Como assim, professor? Vamos começar a entender na aula de hoje, tá? Esse conceito, como elas são formadas, e como nós percebemos elas em diferentes contextos, tá certo? Então, observem que o que é uma locução verbal? A locução verbal nada mais é, tá? Do que o que, professor? Do que a junção de um verbo auxiliar mais um verbo principal. Como assim, professor? A junção de um verbo auxiliar com um verbo principal. Nós vamos observar aqui que durante a composição da locução verbal, ela vai ser, digamos assim, formada por um verbo que ele não vai estar conjugado, mas um verbo que vai estar conjugado. Segundo Bechara, um grande gramático da língua portuguesa, chama-se de locução verbal a combinação das diversas formas de um verbo auxiliar com o quê? Com um verbo que se chama principal. Foi o que eu resumi aqui para vocês. Ó. Verbo auxiliar mais verbo principal é igual a uma locução verbal. E aí, quando nós estamos falando de locução verbal, fique bem claro na cabecinha de vocês que nós temos 2 verbos, um diferente do outro, mas que eles atuam como se fossem um. É como se nós tivéssemos 2 verbos para indicar um único sentido, uma única ação, ah, um único acontecimento, digamos assim, tá certo? Então, veja só. O que é um verbo auxiliar, Gerardo? Explica para nós o que seria esse tipo de verbo. Então, vejam só. Verbo auxiliar, como o próprio nome já diz, é aquele que auxilia. Auxilia quem, professor? Auxilia o verbo principal. Ele é aquele que acompanha o verbo principal para que juntos eles expressem uma única ação verbal. Então, foi o que eu acabei de dizer no slide anterior. Eu vou ter 2 verbos juntos que eles funcionam com um único sentido, tá certo? Uma única ação, como foi dito aí para vocês. Então, o verbo auxiliar, ele serve para acompanhar um verbo principal. Verbos auxiliares mais usados na língua portuguesa, que vocês vão ter muito contato, são os seguintes: ter, haver, ser, estar, ir, poder e dever. São alguns exemplos, tá, desse tipo de verbo. Aí nós chegamos na parte do que seria um verbo principal. Chaves está aí pensando, né? O que é um verbo principal? E talvez o professor Girafales começou a explicar
que um verbo principal é aquele que carrega o sentido da ação. Ou seja, pense aí, agora eu posso estar comendo um biscoito enquanto assisto a aula de português. Então, comer é uma ação. Olha aqui, eu estou falando com vocês. Então, o verbo principal falar aqui, ó, está indicando uma ação. Vejam, além de indicar ação, um verbo principal ele também pode indicar o estado de como as pessoas estejam. Eu posso dizer que eu estou bem feliz ou que eu estou sad, que eu estou muito triste, que eu estou triste, enfim. Isso seria o estado, tá? Que eu estou doente, que eu estou cansado. Vê, além disso, o verbo também principal ele indica um acontecimento ou um fenômeno da natureza. Aí, quando nós falamos em fenômeno da natureza, é interessante vocês anotarem aí. Nós já vimos isso também, né? Que fenômenos da natureza geralmente, esse tipo de verbo nas orações vai indicar que há ausência de um sujeito. Verbos de fenômeno da natureza geralmente não precisam de um tipo de sujeito. Porque, ó, choveu, choveu ontem, trovejou, relampejou, enfim. Então, gente, verbo principal, ele não, digamos assim, necessita de um auxiliar para se realizar. Mas, quando esse auxiliar vem junto dele, é aí que se forma a locução verbal. Então, ó, como é que nós podemos formar as locuções? Cebolinha aqui encontrou com Mônica, dessa vez ele não quis roubar o coelhinho, né? Então, vejam só. É, Mônica, como formamos as locuções verbais? Vejam aí a ausência dos R's, né, na fala dele. E Mônica, de repente, responde: ora, de duas maneiras, verbo auxiliar mais formas nominais do verbo, ou verbos ter e haver mais o particípio, que é igual ao tempo composto. Como assim? Então, a primeira maneira de formarmos as locuções verbais é quando nós tivermos um verbo auxiliar, que foi o que nós já vimos, mais uma forma nominal do verbo, um verbo principal, claro, professor. Formas nominais vocês já viram em uma das aulas do bimestre passado, tá certo? Mas assim, revisando rapidinho, forma nominal, nós temos três: infinitivo, gerúndio e particípio, tá certo? Olhem nas observações, nas anotações de vocês, como é cada uma dessas formas nominais. Então, nesse primeiro modelo, a locução verbal ela vai vir com verbo auxiliar mais uma forma nominal do verbo. Já no segundo modelo, nós vamos ter verbos ter e haver, junto com o tempo particípio. Lembra que o particípio é terminado em ado, ado ou ido. Eu tinha dormido, eu tinha comido, eu tinha cantado. Então veja, aqui é um exemplo de tempo composto, porque eu tenho a presença do verbo ter mais uma junção do particípio. Ideia de que realmente as coisas se concluíram, tá? Então vejam só, é uma segunda forma de fazermos esse tipo de locução verbal. Então, quando vocês olharem no módulo de vocês, vocês vão encontrar essas duas forminhas aí, tanto com o verbo auxiliar mais uma forma nominal, quanto um verbo ter e haver mais o particípio. O tempo composto, ele nada mais é do que uma locução verbal, tá? Só que aí essa locução verbal virá com um desses dois verbos aqui, ter ou haver, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. O menino maluquinho foi observar aí as galáxias, os planetas, e de repente ele se deparou com uns exemplos de locuções verbais, ó. Planeta locução, que tal? E aí, vejam, nós estamos estudando online.
Nesse primeiro exemplo, observem que o sujeito aí é nós, tá? O que é que nós estamos a fazer? Estamos estudando. Então, ó, observe que se eu tiro a palavra estamos, a partezinha estamos, olha como fica. Nós estudando online. É como se ficasse defasado. E se eu tiro estudando, nós estamos online. Tá, legal, dá pra dizer sim. Mas o que é que nós estamos fazendo online? Estamos estudando. Então aqui nós temos a junção de um verbo auxiliar mais uma forma nominal do verbo. Olha lá, ó, quando um verbo termina em NDO, NDA, lembram? Nós temos aí um gerúndio. Então, eu tenho a forma auxiliar do verbo auxiliar ser. Então, está, né? Estamos, mais uma forma nominal, que é o gerúndio. Então, estamos estudando, se tornou uma única locução verbal, tá certo? Exemplo 2. A aula interativa deverá ocorrer sexta-feira. Tá certo, professor? Vamos olhar aí como veio essa locução verbal. Deverá ocorrer, nós vimos que o verbo dever, ele pode ser um verbo auxiliar, tá certo? E aí, ele veio junto com uma forma também nominal. Lembram? Quando eu termino em AR, ER e IR, eu tenho aqui verbos no infinitivo. Então, observa, um verbo auxiliar veio junto com um verbo no infinitivo. Deverá é verbo auxiliar, ocorrer é um verbo cuja forma é nominal. Então, aqui nós temos um outro exemplo de locução verbal. Para fechar essa primeira parte dos exemplos, os alunos foram acordados cedinho para assistir a aula do professor. Então, olha aí, papai e mamãe acordaram vocês, tá? Para que vocês pudessem estar agora, nesse momento, assistindo a aula. E aí, observa que, quando eu digo assim, os alunos foram acordados, eu tenho aqui mais uma locução verbal, porque eu tenho dois verbos juntos, atuando com uma única significação, perdão. Eles estão aí, ó, nos fornecendo, digamos que uma única ação verbal, tá certo? E aí, observa que o verbo foi, ele é um verbo auxiliar, tá? E acordado é o nosso verbo principal, vem do verbo acordar. Olha a terminação, ado. Eu tenho aqui um particípio. Então, quando eu tenho um particípio mais um verbo auxiliar, eu tenho o quê? Um verbo auxiliar mais uma forma nominal, exatamente. E aí nós já vimos nos dois últimos exemplos que toda vez que eu tenho uma forma nominal mais um verbo auxiliar juntos, eles vão formar uma locução verbal, tá? Aqui, para terminarmos os exemplos, vejam só. Ele tinha chegado atrasado ontem, mesmo sabendo do aviso que eu havia dito. No slide anterior, eu mostrei para vocês que as locuções elas também podem ser formadas a partir do tempo composto, que é quando eu tenho o verbo ter e haver junto com o particípio. Olha aqui, ó, chegado. Ah, nós temos aqui também, ó, dito. Então, havia dito, tinha chegado. É um exemplo de locução verbal, cujo tempo aqui, ó, é composto, tá certo? Uma observação importante a se fazer. Nas locuções verbais, os verbos auxiliares são flexionados em número. Como assim número, professor? Singular e plural. Então, os verbos podem estar no singular ou no plural. Mas detalhe, não é o verbo principal. Observa aqui, ó, que o verbo principal ele veio na forma infinitiva, não é verdade? Já aqui o verbo veio conjugado, o verbo auxiliar ele está conjugado, ó, deverá foi conjugado,
e ocorrer está em sua forma infinitiva. Eles também podem ser ainda flexionados em pessoa, né? Isso, primeira, segunda ou terceira pessoa, singular e plural. E modo indicativo, imperativo e subjuntivo. Veja aqui, ó. Estamos estudando. Estamos. Quem é que estamos? Nós. Nós é terceira pessoa. E ele não disse que o verbo auxiliar podia ser flexionado em pessoa? Que massa, professor. Achei a pessoa, a terceira pessoa. Ah, é de quê? Do singular ou do plural? Plural. Então, o verbo aqui está conjugado na terceira pessoa do plural. E ainda, ó, está no modo indicativo. Nós estamos estudando, estamos aqui realizando alguma coisa, tá bom? Então, observa, verbo auxiliar é conjugado, a outra parte, que é o verbo principal, não precisa ser conjugado, tá certo? Porque senão, olha como ficaria. Estamos estudando, é bem estranho, né? Então, não vamos fazer esse tipo de coisa, tá? Aqui, para terminarmos, eu coloquei a musiquinha Aquarela no início, né? E foi proposital, sim, tá? Eu quis trazer um pouco de poesia para a gente analisar gramática dentro da poesia. A poesia, ela é uma das formas, digamos assim, que nós temos para expressar nossos sentimentos, para expressar aquilo que nos alegra, ou até mesmo para fazer críticas também. Poesia, ela também denuncia muitas coisas da sociedade, tá? Mas, de maneira geral, tudo que envolve poesia traz coisas de dentro para fora, tá certo? Então, ó, aqui um trecho da música, né? Eu tirei para vocês, para a gente identificar junto algumas locuções verbais. Vejam só: corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com dois riscos, tenho um guarda-chuva. Observa aqui. Se faço chover, faço é um verbo, chover também. Então, eu tenho dois verbos juntos, professor. Faço chover, que estão indicando um único sentido, é isso? Sim. E se estão indicando um único sentido, nós temos aqui então a locução verbal. Observa que o verbo fazer, ele veio conjugado, ó, ele está aqui flexionado. Já esse verbo não, está na forma infinitiva. Lembram lá o primeiro caso, o primeiro exemplo? Um verbo auxiliar mais uma forma infinitiva, ó, que no caso é uma forma nominal do verbo, tá certo? Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul de papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. E aí, vejam só, ó, vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Vai voando aqui, ó. Nós temos um outro exemplo de locução verbal. O verbo ir é um verbo auxiliar. Aqui ele foi conjugado, né? Nós vimos que o verbo ir, ele tem algumas alterações quando nós o conjugamos. Então, ó, vai voando, voando é o verbo voar, que está aqui numa forma nominal, ó, terminado em NDO. Então, nós temos o gerúndio. Vai voando. Locução verbal, tá certo? Vou com ela viajando. Aqui nós também temos um exemplo de locução verbal. Apenas, ó, esse com ela entrou no meio deles dois. Mas, ó, aqui poderia ser assim. Vou viajando com ela. Então, se vou viajando, pode ser escrito dessa maneira, nós temos mais uma locução verbal. Entre as nuvens vem surgindo. Vem surgindo. Exemplo também de locução verbal, tá certo? Tudo em volta colorido, com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo. Está partindo. Outro exemplo aqui de
locução verbal, tá certo? O verbo ser, ó, o verbo está aqui, mais o verbo partindo, tá certo? O verbo partir. Então, aí, galerinha, foi o exemplo de locução verbal em cada um desses trechos de canção. Tudo bem? Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo, tá? É só procurar o professor que a gente consegue resolver cada detalhe desse, tá certo? Então, forte abraço e até a nossa aula de sexta-feira. Cheiro no coração. Tchau, tchau.